Fala, torcedor vascaíno. A pergunta que eu venho te fazer logo no início desse vídeo é como você está hoje, nesta manhã de segunda-feira. Estamos juntos aqui para nosso primeiro giro de notícias e comentários sobre o nosso Vasco da Gama e eu quero ressaltar a excelente vitória que o Vasco teve ontem diante do Atlético Paranaense, dentro de São Januário às 8h30 e em pleno Dia das Mães. Jogadores do Vasco que fizeram uma coisa linda, levando suas mães para a beira de campo, né? Apresentando suas mães, cantando o hino nacionais com as suas mães. Parabéns para os jogadores que fizeram isso. Eu não vi nenhum jogador de nenhum outro time fazer isso e eu achei isso a coisa muito linda. O Vasco teve ontem a presença da tua torcida maciçamente, o estádio estava lotado, apesar de um dia nublado, um dia de domingo, dia das mães, a torcida compareceu em peso e isso é que é ser Vasco. A prova que o Vasco é para quem acredita. Salve, salve família vascaína. Tamo junto aqui para mais o nosso primeiro vídeo do canal. Vamos falar um pouco desse jogo de ontem, vamos falar um pouco do jogo de quarta-feira, que já teremos um confronto difícil como contra o Paysandu, né? Vasco que, apesar de já ter 2 gols de vantagem, precisa dessa classificação, pois essa classificação nos traz uma premiação de 3 milhões de reais e esse dinheiro vai vir muita boa hora para as finanças do Vasco, o Vasco se reorganizar e se reestruturar financeiramente mais uma vez. O Vasco que, apesar de ter vencido ontem, e convencido, o Vasco jogou bem, o Vasco se comportou bem na defesa, a defesa não teve tantas falhas clássicas que havia tendo em jogos anteriores, e o Vasco conseguiu segurar o Atlético Paranaense, que também não veio para integrar a vitória de uma forma fácil, né? O Atlético Paranaense foi bastante guerreiro nessa partida, jogou muito bem, também pressionou o Vasco em alguns momentos, o Vasco soube se defender, um golaço de Thiago Mendes, né? Numa tabela magnífica com Puma Rodrigues, né? E o Vasco conseguiu vencer. O Vasco que eu acho que na quarta-feira diante do Paysandu, pela quinta fase da Copa do Brasil, valendo vaga nas oitavas de finais, não vai entrar com a mesma equipe cujo entrou, né, contra o Atlético Paranaense, pois o Vasco já tem essa vitória, né? Vai se resguardar para o jogo de sábado contra o Internacional, que também é muito importante. Lembrando, gente, que o Campeonato Brasileiro é tão incrível e magnífico que o Vasco começou a rodada antes do jogo na zona de rebaixamento e depois da vitória já está no oitavo colocado. Isso para vocês verem que 4, 5 pontos no máximo separam o 10º colocado da zona do rebaixamento, de tão incrível que é o Campeonato Brasileiro. Como eu havia dito, o Vasco não vai entrar com a equipe principal, acredito eu. O Vasco que vai entrar com a equipe bem mesclada ali, vamos dando oportunidade para os meninos da base, no caso do Avelar, no caso do JP, Ramon Rick, né? E também David, vai entrar o Brenner e o resto da equipe vai descansar. Daniel Fusato, apesar de ter falhado no gol lá contra o Audax Italiano, né, vindo a tomar o primeiro gol do Vasco, vai talvez, com certeza vai entrar de titular. Desde já peço a sua opinião a respeito do jogo de quarta-feira. Qual será a postura do Renato Gaúcho? Qual será a escalação que o Renato Gaúcho vai adotar para esse jogo? Eu acredito que ele vai entrar com Saldívia, Lucas Freitas, vai entrar com Paulo Henrique, vai dar oportunidade para o Avelar, vai jogar o JP pelo meio, vai entrar com o Cauã que estava suspenso, botar o Tietê, na frente ele vai botar o David e o Brenner na direita e Marina Nestrosa na esquerda. Para mim vai ser essa escalação: Daniel Fussato, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Saldívia e Avelar. No meio, Tietê, Cauã Barros e JP. Na frente, Brenner, Marino Inestrosa e David. Vai ser essa escalação. Aí eu peço a você que deixe um comentário aqui se você concorda que a escalação provável para quarta-feira será essa. Eu ainda não vi nada, né? Estou preparando esse vídeo aqui agora sem ter visto nada. Tudo que eu estou falando é eu que estou eu prevendo, né? Eu queria parabenizar a equipe do Vasco pela vitória. O torcedor que foi ontem,
no estádio de São Januário, apesar de ser Dia das Mães, foi premiado com uma excelente partida, uma excelente apresentação do Vasco, né, para essa partida. O Vasco, que quarta-feira, foi retornar a falar, tem uma partida dificílima, valendo vaga nas oitavas de final, e já começa a afunilar a Copa do Brasil, que tem uma premiação excelente, coisa que o Vasco está precisando nesse momento. Então o Vasco vai forte, essa classificação já está bem encaminhada, pois o jogo de vida no Paraná foi satisfatório para o Vasco, porque o Vasco podia ter saído daquela partida com um resultado de 3-0, não saiu por um erro do juiz que deu falta do Brenner, né? Apesar de não ter sido falta, depois do jogo, muitos especialistas disseram que não foi falta, mas não adianta chorar em cima do que o leite que der derramar. E como o Pedrinho disse, meu irmão, ser vascaíno é plantar uma árvore para outra ficar na sombra. Então eu vou pedir a você que, se for novo por aqui, tenha assistido nossos vídeos, mas não tenha apertado esse botão aqui de inscreva, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o like e comenta no vídeo aqui o que você está achando dessa atuação do Vasco. O Vasco que vem incomodando os grandes lá do pelotão da frente. O Vasco que o único que não venceu dos cinco que estão lá no G5 foi o Flamengo, e o Vasco não perdeu para nenhum dos times que estão no G5. Volto a ressaltar e pedindo a sua opinião. Se o Vasco tivesse com o Renato Gaúcho desde o primeiro jogo, tivesse feito a pré-temporada com o Renato Gaúcho, o Vasco não estaria, né, brigando ali entre os 5 e 6, apesar de estar em oitavo. Então o Vasco não pode deixar essa peteca cair, não pode perder essa intensidade, tem que jogar forte. Eu sei que uma hora vai perder ou empatar, porque isso é normal do futebol. Os outros times também estão brigando pelas mesmas coisas, né? Parabéns ao Vasco pela vitória, mas quarta-feira a chave já vira e é Copa do Brasil. Jogo importantíssimo também dentro da casa de São Januário, dentro da casa do Vasco, dentro do Caldeirão de São Januário. Então o time do Paysandu vai sentir a força que o Vasco tem dentro de sua casa. Então vou voltar com a escalação: Daniel Fusato, PH, Carlos, Léo, Daniel Fusato, PH, Lucas Freitas e Saldívia e Avelar, Cauã Barros, Tietê, Cauã Barros, Tietê e JP na frente, David, Brenner e Marina Inestrosa. Provavelmente essa vai ser a escalação. Depois você me dá sua opinião se você concorda que essa vai ser a escalação. Eu particularmente acho que essa é a escalação. Esse vídeo eu só fiz para parabenizar o Vasco, os jogadores do Vasco que levaram suas mamães lá pro estádio, né? Foi uma coisa linda aquilo ali, eu não tinha visto ainda. Tinha visto eles homenagearem as mães, colocando os nomes das mães nas camisas, mas ele não. O Vasco dessa vez fez diferente, parabenizando as mães, colocando elas em campo, né? Para parabenizar e privilegiar quem ainda tem sua mãe. Feliz Dia das Mães, quem teve sua mãe. Então, vou ficando por aqui. Já peço a sua opinião, peço o seu like, peço que se inscreva no canal, já deixe o sininho ativado, porque todo dia nós botamos 3 vídeos aqui, sempre falando do Vasco, sempre trazendo notícias do Vasco e sempre trazendo uma forma diferente de trazer essas notícias, né? De trazer essas notícias e que não aconteça mais do Zabelli, do Atlético Paranaense, fez aquilo, não pego perfeito. Mas a mais, gente, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.